Olá a todos, me chamo Felipe Matos dos Santos, sou contador, especialista em contabilidade pública, faço parte do quadro de funcionários da empresa Econtap, uma empresa que está há mais de 29 anos no mercado e tem diversos clientes na Bahia, dentre eles a Prefeitura Municipal de Teolândia. Estaremos dando início agora à apresentação referente à audiência pública correspondente ao terceiro quadrimestre de 2023, certo? Traremos aqui avaliação e cumprimento de metas fiscais. Os tópicos que trataremos aqui são receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Como podemos ver, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, ela traz a obrigação do Poder Executivo avaliar o cumprimento das metas fiscais nos 3 meses, não é? Fevereiro, maio e setembro. Então, até o final desses 3 meses, é obrigação do Poder Executivo de demonstrar essa avaliação e cumprimento das metas fiscais, correspondente a cada quadrimestre. No caso agora, fevereiro, correspondente ao terceiro quadrimestre. Tópico das despesas. Como podemos ver, nesse quadro aqui nós trazemos as despesas. Como ela está subdividida aqui no quadro. Total, despesa corrente, despesa de capital e reserva de contingência, sendo que despesa corrente são despesas para manutenção da máquina pública, seja um material de expediente, seja um combustível para manter um veículo funcionando, seja o próprio pessoal trabalhando, ou seja, as folhas de pagamento, ou os terceirizados, que não deixa de ser pessoal, no caso, né, trabalhando, terceirizados que sejam pessoas jurídicas prestando serviço. Então, o que faz a máquina pública estar funcionando é despesa corrente. Já uma despesa de capital, ela é uma despesa que ela agrega no patrimônio líquido do município. Então, vai ser uma aquisição de um veículo, uma obra, e pode ser também uma amortização de dívida. Por quê? Porque uma dívida é um saldo no passivo, que a partir do momento que você paga, você está reduzindo ela e, consequentemente, aumentando o patrimônio líquido. Enquanto a reserva de contingência é um saldo orçamentário no que no final do exercício você pode suplementar, sendo esse saldo passado para uma despesa corrente ou uma despesa de capital. Coluna projetado, realizado. Projetado. Aqui são os valores trazidos na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ela é sempre elaborada no exercício anterior da sua execução. Nesse caso aqui, a LOA ela foi elaborada e publicada em 2022, sendo executada em 2023, certo? E ela trouxe os valores aqui projetados. Não quer dizer que esses valores serão os de fato realizados. Como podemos ver, os valores são divergentes do projetado, mas não é uma obrigação executar aos valores que foram projetados. Isso aqui é uma previsão, vamos dizer. Realizado. Nessa coluna, nós estamos trazendo os valores liquidados, ou seja, são as despesas em que os fatos geradores já ocorreram. Se for um credor, uma emissão de uma nota ou a entrega de uma mercadoria, e se for pessoas físicas, como eu acabei de citar, funcionários, por exemplo, a emissão da folha, certo? Então, essas despesas aqui são quando os fatos geradores já ocorreram. Aí nós podemos ver totais. Projetado 85 milhões, realizado 79 milhões 235 mil 186 reais e 35 centavos. Vamos para as receitas. Receitas. Nesse quadro aqui, nós trazemos a subdivisão, que é receita corrente, receita de capital, que segue a mesma lógica da despesa, e trazemos também a informação aqui de dedução para a formação do Fundeb. Isso aqui é porque tem receitas correntes, que são elas IPVA, ITR, ICMS, IPVA, IPI, e tem dedução, ou seja, o seu valor bruto, ele é deduzido uma parte desse valor para compor o recurso do Fundeb. Então,
nós trazemos aqui de forma separada, mas o que ingressa de fato para o município é o valor líquido, é o total que está apresentado em receitas correntes menos a dedução para a formação do Fundeb, certo? Lembrando que nós trazemos aqui também projetado e realizado. Nesse caso aqui, projetado é conforme a despesa, o que veio na LOA, na Lei Orçamentária Anual. E o total é o mesmo da despesa, ou seja, 85 milhões. Já o realizado é o total arrecadado pelo município no exercício de 2023. Então, nós temos aqui um total de 76.896.533 reais e 3 centavos. Trazemos aqui também um quadro para demonstrar uma análise vertical da arrecadação do município. Aqui nós podemos ver que o município ele tem uma arrecadação tributária de apenas 6,86%. Ou seja, isso aqui é o que o município de fato arrecada, ou seja, o que os contribuintes do município repassa para o setor público. São as arrecadações referentes a impostos e taxas. Esse quadro aqui a gente traz para demonstrar que se o município ele não recebesse repasse nenhum, seja da União ou seja do Estado, ele não conseguiria se manter. Porque o que é arrecadado no próprio município corresponde somente a 6,80%. Esse quadro serve para quê também? Para não ficar tão longo e demonstrar todas as informações aqui, vamos diretamente ao intuito desse quadro. Mostrar que o FPM ele corresponde a 35,96%, ou seja, é o principal repasse para o município. Sem o repasse do FPM, que é transferido pela União, o município não conseguiria se manter. Para que serve também esse quadro? Para mostrar que o total de repasses que tem vinculação de execução, eles somam um grande percentual. Como podemos ver aqui, ó, Fundeb, que é o Fundeb principal, VAAT e VAAF, ele corresponde a 32,43%. O que são despesas vinculadas, que tem uma destinação própria, ou seja, o recurso não pode ser executado de forma livre. Ele tem que ser, Fundeb, por exemplo, tem que ser executado na educação. Não só o Fundeb, mas os recursos do FNDE, que tem 2,05%. Já os repasses para a saúde, no caso, transferências do SUS, eles correspondem a 10,81%, também vinculado, só pode ser utilizado na saúde. Temos aqui também os repasses do FNAS, que são para a assistência social. Esse tem somente um percentual de 0,65%. Mas tem diversas outras transferências, outros repasses, que têm uma destinação própria, como convênios, por exemplo. O convênio, na sua maioria, ele já vem para a execução de uma certa obra ou para a aquisição de um certo maquinário. Então, não é para a prefeitura usar de forma livre, como é o FPM. Apesar de que tem suas obrigações também, né? O FPM, ele vem, é um repasse livre, mas ele tem suas obrigações. Tem o índice da educação, que o município tem que aplicar um percentual desse repasse na educação e também tem que aplicar um percentual desse repasse na saúde, mas isso trataremos mais à frente. Receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Ela é justamente a receita corrente, o que tratamos anteriormente. Receita corrente vai ser para manter a máquina funcionando, certo? Abatendo a dedução para a formação do Fundeb. Sendo que essa receita corrente líquida, ela é o mês atual, mais os 11 meses anteriores. Então, a receita corrente líquida, ela não é uma receita do mês apenas. Ela é de um período de 12 meses, certo? Nesse caso, que estamos apresentando no terceiro quadrimestre, ela vai corresponder a toda a arrecadação, ou seja, a receita corrente líquida, ela vai ser de fato somente do exercício 2023. E ela é parâmetro para dois índices, para o acompanhamento de dois índices. São eles endividamento e despesa com pessoal, certo? E para você chegar aos valores da receita corrente líquida para o endividamento e para a despesa com pessoal, ela não é somente essa avaliação de receita corrente menos deduções para a formação do Fundeb. Para o limite de endividamento, você ainda tem que abater dela
as transferências de emendas individuais. E para o índice de pessoal, você ainda tem que abater, além das emendas individuais, as emendas de bancada e as arrecadações para agente de combate às endemias e agentes de saúde. E aqui nós temos os totais, então. Ó. Limite de endividamento, a RCL vai ser 74 milhões, 11.749 reais e 80 centavos. E já para as despesas com pessoal, 72 milhões, 815.589 reais e 80 centavos. Vamos lá, o primeiro acompanhamento de índice, que são as despesas com pessoal. Também na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós podemos ver no artigo 19 que o município ele não pode ultrapassar de forma alguma 60% da RCL, da Receita Corrente Líquida, sendo que esse 60% ele é subdividido entre o Executivo e o Legislativo. Desta forma, fica 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Lembrando que o acompanhamento e a avaliação é feito de forma separada. Ou seja, não tem por que o legislativo ficar abaixo dos 6, esse percentual a menor é, é executado pelo legislativo não passa para o executivo. Ou seja, se o legislativo aplicar 3%, o executivo terá 57%? Não. 54% é o limite para o executivo e 6% é o limite para o legislativo. Como podemos ver, o município de Teolândia, ele ficou acima do máximo permitido. O máximo permitido é 54%, ele ficou com 55,27%. Isso aqui não enseja uma rejeição de conta, mas isso aqui provavelmente trará uma aplicação de multa para a gestora, certo? Então, como podemos ver, a RCL, que vimos no quadro anterior, era de 72.815.589,80 reais, e o total das despesas com pessoal, 40.247.906,45 reais. Duodécimo. O duodécimo é justamente a forma de arrecadação que o Poder Legislativo tem. O Poder Legislativo ele não recebe receitas como o Poder Executivo. A única forma de arrecadação que ele tem é o repasse do duodécimo, que é justamente a transferência feita do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Como é calculado isso? É de acordo com a arrecadação do município no exercício anterior. Ou seja, para 2023, foi levado em consideração o arrecadado em 2022, sendo que essa arrecadação é referente aos recursos próprios. O que teve de recurso próprio, aí tem a avaliação do percentual, que é de acordo com a quantidade de habitantes do município, e aí, a partir desse cálculo, você tem um montante a ser repassado no exercício seguinte, ou seja, no exercício 2023. E esse valor ele terá que ser repassado até o mês de dezembro do exercício corrente. Nesse caso aqui de Teolândia, que é um município que ele está abaixo dos 100 mil habitantes, o seu percentual é 7%. Então, 7% dessa arrecadação própria de 2022 é correspondente ao total que deveria ter sido repassado em 2023. Como podemos ver, na Constituição, lá no artigo 29A, traz que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, que é 7%, pois é justamente o valor que eles irão receber. Aí, como tinha falado, leva em consideração o arrecadado no exercício anterior. No caso, como estamos acompanhando 2023, o exercício anterior é 2022. Total arrecadado, 37.593.200 e 593.293 reais e 3 centavos. Então, deveria ter sido repassado de janeiro a dezembro de 2023 um montante de 2.631.530 reais e 51 centavos e foi de fato repassado esse montante, ou seja, 2.631.530 reais e 51 centavos, repassando então 100% sua totalidade. Despesas com saúde.
O município deverá aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Como eu tinha falado, o FPM, que eu citei no quadro anterior, tinha o seu percentual de aplicação, mas não é só o FPM, é toda a arrecadação de recurso próprio feito pelo município. Então, 15% desse total, ele deve ser aplicado na saúde pública. Essa é uma obrigação trazida pela Lei Complementar número 141. Ela vem lá no artigo 7º, onde diz que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% da arrecadação própria. Trazendo aqui o acompanhamento, vimos que arrecadado até o terceiro quadrimestre de 2023, ou seja, no exercício todo de 2023, 38.611.875,48, sendo que 15% desse montante corresponde a 5.791.781,32. O município cumpriu com o dever com a saúde, aplicando então 17,36%, que corresponde ao montante de 6.701.877, 701 mil, perdão, 877 reais e 72 centavos. Despesas com Fundeb. Fundeb, Fundo e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A nova lei do Fundeb, né, que não é tão nova assim, é de 2020, mas a lei 14.113, ela fez algumas mudanças. E uma dessas mudanças foi nos percentuais, certo? Os percentuais eram 60, 40, ou seja, 60 para profissionais do magistério e 40 para as demais despesas. Ela veio alterando para 70, 30. Então, passou a ser 70% para os profissionais do magistério e 30% para as demais despesas. Só que a lei número 14.113, ela já sofreu uma alteração. Qual foi a alteração? Ela saiu esses 70% para somente profissionais do magistério e veio para profissionais da educação básica em efetivo exercício, ou seja, todos os profissionais que estão, de fato, na rede de ensino público, eles irão contar para os 70%. Então, não são somente os profissionais do magistério. Agora, são todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, trazendo o acompanhamento do índice dos 70% do Fundeb, podemos ver que o arrecadado em 2023 de recurso do Fundeb foi de 25.058.871,14, tendo uma aplicação mínima de 17.541.209, 541 mil, perdão, 209 reais e 80 centavos, que é justamente os 70%. E ele cumpriu esse índice também aplicando 88%, 88,73%, correspondente então a um montante de 22.233.856,13. Isso para o município de Teolândia. Despesas com educação. Vimos anteriormente que o município ele tem que aplicar 15% na saúde. A educação também tem o seu percentual, sendo que esse percentual não é de 15%, mas sim de 25%, certo? MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos. Precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e outras transferências constitucionais e legais. Na Constituição Federal, no artigo 212, traz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Como vimos, o percentual é de 25% da arrecadação de recurso próprio. Sendo que tratamos sobre a dedução para a formação do Fundeb, correto? Essa dedução, ela já conta como uma parte da aplicação. Nesse caso,
FPM, ITR, ICMS, IPVA, que tem dedução para a formação do Fundeb, destina-se somente 5% desse recurso para a aplicação e despesa de fato. Mas o acompanhamento que é feito, tanto pelo FNDE através do CIOP, quanto pelo Tribunal de Contas, é fazendo o cálculo dos 25%, ou seja, contando com o total da receita, e colocando essa dedução como despesa. Desta forma, facilita o acompanhamento da aplicação do índice, certo? Mas eu só trouxe essa informação de dedução porque, às vezes, não são todos que têm esse conhecimento. Então, vamos lá. Arrecadado de recurso próprio no exercício 2023 foram 40.821.990,64, sendo que 25% corresponde a 10.205.497,66. O município cumpriu também com esse índice, que é o índice do MDE 25%, aplicando então 26,47%, sendo um total de 10.805.007,84. Vamos agora para o resultado primário. O que é o resultado primário? Vamos lá. Resultado primário é justamente receita menos despesa, mas não a totalidade dessa receita e dessa despesa. Dessa receita e dessa despesa, nós vamos tirar o que foi ocasionado por juros, ou seja, receita rendimento de aplicação, é juros. Então, não vai entrar para esse cálculo. Despesa, qualquer tipo de juros que foi pago, ele não vai entrar para esse cálculo. Então, vai ser justamente isso: receita menos despesa, sendo que nessas receitas e despesas não entra a parte que são os juros, certo? Fazendo o acompanhamento aqui, nós podemos ver que receita primária corrente foi de R$ 75.666.676,86. Receita primária de capital, R$ 946.824,23. Alienação de bens, que são justamente os leilões executados pelos poderes executivos, foi zero de arrecadação, ou seja, não houve, formando então um total de receita fiscal de R$ 76.613.501,09, sendo que temos para as despesas. Despesa primárias correntes, R$ 69.354.958,94. Despesa primária de capital, R$ 7.222.828,05. Amortização da dívida, que é justamente o pagamento de uma dívida fundada, um montante de R$ 2.819.560,22. Restos a pagar processados pagos, R$ 435.574,24, enquanto que para restos a pagar não processados pagos, o valor é zero. Para termos aqui as despesas fiscais, nós fazemos justamente despesa primária corrente mais despesa primária de capital, menos a amortização da dívida, somado aos pagamentos de restos a pagar processados e não processados. Para quem não sabe, restos a pagar processados são justamente despesas de exercícios anteriores, que elas foram empenhadas e liquidadas, mas não foram pagas dentro dos seus respectivos exercícios. Então, esses restos a pagar, sendo pagos no exercício de 2023, ele vem para esse cálculo aqui do resultado. Enquanto os não processados, eles são despesas que no seu exercício corrente passaram somente pela fase do empenho, ou seja, não foram nem liquidados e nem pagos no devido exercício, sendo então executados em exercícios posteriores. Nesse caso, eles vão ser liquidados e pagos nos exercícios posteriores e virão para esse quadro, certo? E aí nós temos um montante de R$ 74.193.801,01, trazendo então um superávit primário de R$ 2.419.700,08. Caso o valor fosse negativo, teríamos aqui então um déficit primário. Dívidas. Como falamos aqui de amortização da dívida, isso aqui é o pagamento, esse valor aqui nós iremos trazer mais à frente.
E as dívidas são justamente obrigações que têm a sua exigibilidade superior a 12 meses, ou seja, você fez um parcelamento, vai pagar em mais de 12 meses, ele é considerado uma dívida. Como podemos ver, a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 29, ela traz que a dívida consolidada ela é justamente o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Dívida consolidada líquida. O que é a dívida consolidada líquida? A dívida nós já vimos o que é. Então, a dívida consolidada ela vai ser justamente esse montante da dívida, sendo que desse montante iremos abater o valor que temos de disponibilidade financeira e iremos somar os restos a pagar processados. Nesse cálculo, aí sim, teremos a dívida consolidada líquida, que será o valor que dará o resultado nominal para a gente, mas isso falaremos mais à frente. Então, vamos lá. Temos aqui, então, 2022, que é o exercício anterior ao acompanhamento, e temos aqui 2023. Então, a dívida consolidada bruta era de 66.271.099,71, passando a ser, então, em 2023, de 63.451.539,49. Tinha uma disponibilidade financeira, o município de Teolândia, em 2022 de R$ 2.272.925,56, passou a ter, então, de R$ 4.226.094,47, enquanto que seus restos a pagar processados eram de R$ 845.832,67, passando a ter, em 2023, um montante de R$ 2.707.095,83. Fazendo então o cálculo. Dívida consolidada bruta menos saldos bancários e somados com os restos a pagar, temos aqui a dívida consolidada líquida para os dois períodos, tanto 2022 como 2023. 2022, 64.844.006,82. 2023, 61.892.540,85. Resultado nominal é justamente a diferença entre as dívidas consolidadas líquidas, ou seja, do exercício anterior até o período em avaliação. Se fosse o segundo quadrimestre, não seria todo o exercício de 2023, mas sim do período até agosto. Mas como nós estamos aqui no terceiro quadrimestre de 2023, então vai ser 2022 para 2023. Como podemos ver, é a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica quanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou num período determinado de tempo. Como podemos ver aqui, nesse quadro nós trazemos duas informações, tanto o resultado nominal quanto o índice de endividamento. Lembra lá nos quadros iniciais, quando falei da receita corrente líquida, que ela seria um parâmetro também para o índice de endividamento? Então, nós estamos trazendo aqui, já que o índice de endividamento ele é avaliado conforme a dívida consolidada líquida. Então, nesse quadro aqui, nós temos tanto o resultado nominal na última linha, que é justamente a diferença entre as dívidas consolidadas líquidas de 2022 e de 2023, nós temos então um superávit nominal de R$ 2.951.465,97 e para o índice de endividamento, o qual o limite é 120% da receita corrente líquida do município, nós tínhamos um índice de endividamento de 97,51%, passando a ter um índice de 83,63%. Todas as informações que eu trouxe aqui nessa apresentação estão disponíveis lá no site da Prefeitura, né, www.teolândia.ba.gov.br, como também no site do Tribunal de Contas, no campo do ETCM, né, ETCM e.tcm.ba.gov.br. Na parte de consulta pública, você vai ver todas as informações. Todos os demonstrativos estão anexados por período lá.
as prestações de contas são mensais para os órgãos públicos e tem também a prestação de conta anual, que é o balanço. Como eu falei, meu nome é Felipe Matos, sou assessor contábil. Aqui está o meu telefone e meu e-mail. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar aí uma mensagem ou até mesmo um e-mail. Agradeço a todos pela atenção. Ficamos aqui, então, com a apresentação referente ao terceiro quadrimestre de 2023.